Vamos ler a palavra de Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 10, verso 52. Repetindo, Marcos, capítulo 10, verso 52. Graças a Deus. Diz assim a palavra do nosso Deus. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Repetindo, e Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Oremos. Meu Deus, aqui está a sua palavra, que é digna de toda a aceitação e reverência. Louvamos o teu nome, Senhor, pela sua palavra, que o Senhor possa falar com a sua igreja poderosamente, de acordo com a sua vontade e a necessidade da sua igreja. Amém. Graças a Deus. Podem sentar. Queridos e amados irmãos, a palavra de Deus, aqui registrada em Marcos, um dos evangelhos de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos fala a respeito aqui da cura do cego de Jericó. E ele intitula o nome desse cego, desse homem, dizendo que ele era Bartimeu, o seu nome. E também diz de quem ele era filho. Diz que ele era filho de Timeu. O interessante aqui é que quando a gente vai estudar o contexto histórico dessa passagem, o contexto nos diz sobre esse homem, nos diz detalhes sobre esse homem. A história de Bartimeu nos diz que o seu pai Timeu, ele era general israelita. Era um homem aposentado, um homem bem-sucedido, um homem comerciante e um homem que ele bateu de frente com Roma. Roma oprimia Israel, a nação de Israel, com impostos absurdos. E esse Timeu, pai de Bartimeu, ele não concordava com Roma, guerreava contra Roma. Certa feita, Roma invade Israel e pega Timeu, pai de Bartimeu, e mata ele, rouba todos os seus bens, pega ele, crucifica de cabeça para baixo, e agora ele pega Bartimeu, filho de Timeu, arranca os seus 2
olhos com o objetivo de que Bartimeu, quando crescesse, não se vingasse da morte do seu pai e guerreasse contra Roma. Então a história nos diz o porquê Bartimeu ele era cego. Se a gente for olhar os livros sinóticos são os 3 primeiros evangelhos de Jesus: Mateus, Marcos e Lucas. Se a gente for olhar esses livros sinóticos, todos os 3 evangelistas, escritores, falam da cura do cego. Um diz que era 2, outro diz que era 1 e outro diz que era Bartimeu. Cada um tinha uma visão a respeito desse milagre, mas nenhum dos 3 fala que esse cego era cego de nascença. Se a gente for ver outras passagens da cura de outro cego, a gente vai ver que existia um cego de nascença, mas Bartimeu não era cego de nascença. Então a informação do texto nos condiz com o contexto histórico de que ele perdeu seus olhos. Então, Bartimeu, ele era filho de Timeu, israelita. Ele era israelita segundo a cultura oral dos israelitas. Todos os filhos, antes de dormir, eles aprendiam sobre a lei de Deus, sobre a Torá, sobre os 5 livros pentateucos. Eles aprendiam sobre os profetas, sobre o livro dos profetas. Então Bartimeu, ele conhecia dos pentateucos, os primeiros 5 livros da Bíblia, conhecia sobre os livros dos profetas maiores e menores, conhecia sobre Isaías. E Isaías é um livro que fala de Jesus, é um profeta maior, conhecido como profeta messiânico, que prega a chegada do Messias Jesus, o Salvador do mundo. Então aqui é o ponto pelo qual nós descobriremos por que Bartimeu orou com tanta certeza a Jesus. É porque ele conhecia toda a história e ele conhecia que esse Jesus que estava ali passando, ali próximo ao caminho que Bartimeu estava, o caminho da Jericó, ele sabia que esse Jesus que estava passando ali, ele era o enviado de Deus, ele era o Messias, ele era o Salvador, ele era o Filho de Deus. Então por isso ele ora. E eu quero trazer aqui 3 informações sobre a oração do cego Bartimeu. A primeira é, ele sabia quem era Jesus. Marcos 10, 47, o texto vai nos dizer assim: e ele, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Primeiro, ele ouviu que era, ele não via, mas ouvia. Ele ouviu que era Jesus. Então, ele ouviu que era Jesus, ele já sabia quem era Jesus, suas características, sua forma de vestir, de se comportar, de agir, de entrar nos locais. Tudo isso ele já conhecia.
as características, porque ele já leu o livro de Isaías, e o livro de Isaías fala das características de Jesus. Então ele ouviu falar que era Jesus, ele olha a característica desse que está aqui, está conciliando com a característica do que eu li no profeta Isaías. É ele que está aqui, é minha chance, é minha oportunidade. E ele diz, filho de Davi, prova mais ainda que ele sabia. Porque quando ele diz filho de Davi, ele está trazendo um detalhe profundo aqui. Que é, se ele é filho de Davi, ele não é filho de Davi como homem. Jesus, ele era filho de quem? Adotivo de José. Ele foi gerado pelo Espírito Santo. Ele não teve pai homem. O pai de Jesus foi o Espírito Santo que gerou na mulher virgem Maria. E quando ele diz filho de Davi, esse filho aqui se trata da descendência. A cultura de Israel atribui filho também, não só filho literalmente, mas filho de descendência. Então, quando ele diz Jesus, filho de Davi, em outras palavras ele está dizendo Jesus da descendência de Davi. Ele veio da descendência de Davi. A descendência de Davi quer dizer o quê? Descendência de reinado. Davi era rei. E quem vem da descendência de rei é porque também é rei. Então, Davi era rei da terra. Davi tinha seu trono. Jesus veio da descendência de Davi. Mas Jesus, ele não é só rei da terra. Ele também é rei do céu. Davi era só rei da terra. E ele diz descendente de Davi. Ele diz filho de Davi. Ele conhecia. Mais uma vez eu cito o livro de Isaías, que Isaías falou que aquele, o Messias, ele viria do trono de Davi, ou seja, ele viria do reinado de Davi. Ele seria rei. Então, Bartimeu conhecia quem era Jesus, não era de ouvir falar. Ele conhecia porque ele leu tudo, estudou tudo sobre Jesus. Ele não tinha dúvida alguma de que aquele que estava ali era o Messias. Era o Salvador. Então o primeiro detalhe da oração do cego Bartimeu era, ele sabia quem era Jesus, ele tinha certeza de quem era Jesus. Quem tem certeza de quem é Jesus, coloca as suas orações diante dele. Quem conhece Jesus de verdade, ora a ele, porque sabe que ele é rei, porque sabe que ele é Deus, porque sabe que ele é Senhor, porque sabe que ele é poderoso, porque sabe que ele realiza suas grandes obras, seus grandes feitos, sabe do poderio dele. Então, quem conhece que é Jesus, sabe a quem está orando, sabe a quem está buscando. E nós aqui nesta manhã sabemos a quem estamos buscando. É o mesmo que Bartimeu buscou, que Bartimeu orou, é o mesmo que estamos buscando aqui nesta manhã. Segundo detalhe da oração de Bartimeu, ele sabia que Jesus iria ouvi-lo. Ele tinha certeza. Olha aqui o capítulo 10, verso 48 de Marcos diz: muitos repreendiam para que ele se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi,
tenha misericórdia de mim. Ele ora primeiro. E a multidão tenta calar ele. Tenta parar ele. Dizendo para ele: ele não vai te ouvir. O texto diz que muitos repreendiam ele para que ele calasse. Agora, por que muitos repreendiam ele para ele parar de clamar? Porque as pessoas achavam que Jesus não iria dar atenção ao cego. As pessoas achavam que por ele ser um cego que estava na beira do caminho, um mendigo, uma pessoa desprezada pela sociedade, as pessoas achavam que Jesus não iria ouvir a oração dele. Ele era um mendigo, ele era um cego, mas ele sabia quem era Jesus. Ele conhecia, ele era filho de israelita. Ele tinha sangue na veia. Ele sabia quem era Cristo. Muitos repreendiam ele porque discriminava ele. Achava que Jesus iria atender os chefes de sinagogas, que Jesus iria atender os grandes, e ia desprezar